gratidão, que eu estou aqui essa noite a convite do Hércules. Muito obrigada, Hércules. Muito obrigada, Débora, pela confiança, pelo convite. Falando pela primeira vez fora do ponto de luz. Que bom! E eu também sou iniciante nessa tarefa de falar sobre aquilo que eu tenho estudado. O assunto de hoje é pescadores de almas. E eu tive como fonte principal de estudos o livro de Amélia Rodrigues, Trigo de Deus. Eu não sei se vocês conhecem a literatura de Amélia, mas Amélia Rodrigues, nossa opinião é quem com mais beleza e com mais poesia fala de Jesus. Então, esse livro é muito rico de informações e de detalhes. E o tema de hoje é a fonte principal de tudo, é o primeiro capítulo do primeiro livro de Amélia Rodrigues que eu li. Então, tem várias primeiras coisas hoje. E o assunto, esse capítulo trata do chamamento dos apóstolos, de quando Jesus convida os primeiros apóstolos a segui-lo. E Amélia nos traz informações de passagens, ela traz de volta as passagens do Evangelho que nós já conhecemos, só que ela acrescenta informações, ela acrescenta detalhes, ela nos conta o que acontecia antes de determinada passagem que nós conhecemos. Ela nos informa o que determinada personagem pensava, sentia. E muitas vezes ela nos diz também o que aconteceu depois dessa passagem que nós conhecemos também. Então é riquíssimo. O material, as informações que ela nos traz são importantíssimas. E a passagem do Evangelho hoje que nós vamos ver é a seguinte: nós já conhecemos, mas nós vamos relembrar. E diz assim, é do Evangelho de Mateus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sem contestação nenhuma, sem perguntar antes exatamente o que era aquilo que envolvia, né, quanto tempo eles precisariam se dedicar àquela tarefa, sem perguntar nada. Eles abandonaram aquilo que estavam fazendo e o seguiram. Mas será que esse encontro, essa passagem que nós conhecemos, foi o primeiro encontro dos irmãos André e Simão com Jesus? Será que eles já haviam se encontrado antes, ali pela Galileia, nas cidadezinhas onde Jesus passou a maior parte do tempo? Será que eles já haviam se visto antes, já haviam interagido antes? E é a Amélia Rodrigues que nos esclarece que essa passagem que nós conhecemos também foi um reencontro. Porque o encontro havia acontecido alguns dias antes. E ela nos relata nesse primeiro capítulo. E eu vou tentar contar para vocês como foi esse encontro. Eu não sei se vocês são familiares com a literatura de Amélia, mas com certeza vocês já conhecem o poema da gratidão. Já ouviram o poema da gratidão? Porque Divaldo Franco, ele sempre finaliza as palestras dele declamando o poema da gratidão, que é um poema belíssimo, é um poema extenso, mas bem detalhado. E ele diz assim, só para vocês relembrarem, né, não o poema todo, mas só algumas frases. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu
a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil. Detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. E continua, né? Nessa linguagem poética, ela vai agradecendo. É belíssimo. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, o nome completo dela. Nasceu numa cidadezinha no interior da Bahia, chamada Oliveira dos Campinos. Ela nasceu no dia 26 de maio de 1861 e reencarnou e desencarnou em Salvador no dia 22 de agosto de 1926. Portanto, recém completou 93 anos no desencarne de Amélia. Amélia, enquanto esteve encarnada, era professora. Ela era mestra admirável. Era poetisa, era dramaturga, era escritora. De espírito nobre e sensível. Era católica praticante. E ela, no mundo espiritual, foi convidada por Joana de Ângeles a trabalhar, né, pela divulgação da obra do mestre. Então, levando em consideração os elevados dotes espirituais e as realizações humanas. Amélia nos presenteou com uma coleção de 10 livros. São 10 livros. O primeiro, psicografado em 1969. E o último, psicografado em 2012. O livro de hoje, Trigo de Deus, foi psicografado por Divaldo no ano de 1993. Já tem algum tempo. Trigo de Deus é o livro de número 6. E essa expressão, Trigo de Deus, porque esse livro ele é tão rico que do tema, do nome, até a última palavra que a gente lê, ele é muito rico. E essa expressão, Trigo de Deus, foi usada por Inácio de Antioquia. Vocês já ouviram falar em Inácio de Antioquia? A cidade de Antioquia foi fundada por volta do ano 300 a.C. A cidade de Antioquia... Acho que eu estou fazendo um barulho. Resolvido. Obrigada. A cidade de Antioquia era a terceira cidade, por ordem de importância, era a terceira cidade mais importante da época do Império Romano. Ela ficava atrás de Roma, Alexandria e aí Antioquia, para vocês verem a importância que essa cidade tinha. E a cidade de Antioquia ela tem uma importância muito grande na história do cristianismo. Foi em Antioquia que Paulo de Tarso fez o seu primeiro sermão em uma sinagoga. Foi em Antioquia que os primeiros seguidores do Cristo foram chamados de cristãos, pela sugestão de Lucas. E Inácio? Quem foi Inácio? Quem será que foi esse personagem? Eu vou passar uma figura, ver se vocês, se dessa figura vocês identificam Inácio. Vocês lembram essa passagem? Onde Jesus toma o menino Inácio nos braços para exemplificar a verdadeira pureza. Os apóstolos debatiam entre eles qual deles seria o maior no reino dos céus. E é então que Jesus toma o menino Inácio nos braços. Inácio, nesse momento, eu posso ler para vocês só essa passagem de como que aconteceu isso? Então, para explicar o livro, o tema do livro, eu li o livro inteiro. Inácio de Antioquia. E aconteceu assim. Estavam reunidos os apóstolos. Agora eu estou igual a Marcondes aqui, tentando ver, né? Jesus, assentando-se no meio deles, chamou um por um pelo nome, os apóstolos.
devassando cada qual com o seu olhar de profunda advertência. Isso logo após eles estarem discutindo, né, qual deles seria o maior. Cada um que era citado nominalmente abaixava a cabeça, tomado de desapontamento, as faces ruborizadas. Jesus disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro no reino dos céus, será o último e o servo de todos. Em seguida, voltando-se para o pequenino Inácio, que se encontrava no colo de João, tomou-o generosamente nos braços e o colocou no meio dos 12, acariciando com indefinível ternura os cabelos do menino. E continuou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E continuou. Essa noite, né, o livro continua narrando e dizendo que Inácio adormeceu nos braços de Jesus, ainda nessa noite. E foi o nosso amigo Geraldo Lemos que psicografou a obra. Geraldo Lemos. Ele está assistindo agora. Tá assim? Sim. É fantástico. Esse livro realmente é incrível. E o menino Inácio, Jesus adverte João, logo após esse episódio, Jesus adverte João de que o menino Inácio necessitaria da ajuda dele. Inácio já era órfão de pai. O pai de Inácio havia desencarnado antes mesmo dele nascer. E a mãe de Inácio estava já adoentada. Jesus adverte João de que Inácio precisaria de cuidado, precisaria de ajuda. Algum tempo depois dessa passagem, a mãe de Inácio desencarna. Então, de Inácio completamente órfão, Jesus, sabendo da importância que Inácio teria na divulgação do Espiritismo, adverte João, e na desencarnação da mãe dele, João entende o recado. João, então, assume a educação do menino Inácio. O discípulo amado cuida, orienta, direciona, trata de toda a educação de Inácio, que cresce nesse ambiente, nessa convivência, com o exemplo, com a convivência diária de João, dos outros apóstolos, e com o contato também de Maria de Nazaré. Então, imaginem uma criança que tem o caráter moldado, né, no ideal cristão, desde a mais tenra idade, convivendo com todos esses personagens tão importantes. Inácio conheceu Paulo e sucedeu Pedro na igreja de Antioquia. Veja só a responsabilidade que ele tinha. E mais, foi pela inspiração de Jesus, através de um sonho, que Inácio sugere e trabalha pela evangelização infantil. Então, sendo o patrono da evangelização infantil, vamos colocar assim. Até que o tempo passa, décadas passam, e Inácio, com 90 anos de idade, já não mais aquele menino, é preso pelas autoridades por ser um dos líderes do cristianismo, e é transportado a Roma, onde acontece o julgamento, e ele então é condenado à morte no Coliseu. Um velhinho, já um fiapo de vida, condenado à morte no Coliseu, e no julgamento ele inflamava um amor tão grande por Jesus, o coração dele era tão cheio de amor por Jesus, que o imperador Trajano se irrita muito com aquilo.
E Inácio, além de ser condenado à morte no Coliseu, teria um diferencial na morte dele também. Na hora extrema, foi ordenado que o seu coração fosse arrancado e que servisse de alimento aos porcos. Ele é levado para o holocausto, não sozinho, né? Naquela época era em grupo, e foi um grupo de 300 pessoas, 120 homens e 180 mulheres e crianças. E quando Inácio estava caminhando para o holocausto, e eles tinham uma fé, né, esses mártires do cristianismo tinham uma fé muito grande, ele dizia que o parto dele, o meu parto é iminente, né? Ele vai nascer de novo. E ele disse também uma outra frase, quando estava caminhando para o holocausto. Ele disse assim: sou trigo de Deus e desejo ser triturado, e os dentes das feras devem moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Sou trigo de Deus. Trigo de Deus é o Evangelho, é o próprio Evangelho. Porque há pessoas que praticam tanto o Evangelho que elas se tornam o trigo de Deus. E foi então essa frase de Inácio que inspirou o título do livro de Amélia Rodrigues. E Amélia nos diz que antes do Cristo, a terra era uma imensa seara. Mas era uma seara onde o trigo se encontrava mirrado, fraco, sem força. Com a presença do Cristo, com os ensinamentos e com os exemplos do Cristo, esse trigo foi se espalhando e foi se fortalecendo pela terra. Hoje em dia nós vemos que pouco é o trigo de Deus. Naquela época, a aceitação do Evangelho era sinônimo de martírio, de dores dilacerantes, de mortes violentas, de sofrimentos físicos. Hoje em dia não existe mais essa necessidade do sofrimento da mesma forma, né? Não existe necessidade de que esse sacrifício aconteça da mesma forma. Não existe a necessidade da morte violenta dos corpos dilacerados. Mas esse desafio acontece justamente no interior de cada um de nós, no interior de cada uma, né, das pessoas. As cruzes mudaram de forma e as traves são invisíveis. A fogueira é interior e o circo. O circo aumentou de tamanho, né, e atinge hoje o planeta todo. Estar firme no ideal cristão é isso, nos momentos de dificuldade. É isso que o Cristo espera de nós. Naquela época, o martírio, dizem que o martírio de uma pessoa evangelizava milhares de pessoas. Porque a fé deles era tão grande que as pessoas se espantavam com aquilo. Como pode? Caminhando para morrer, e eles tinham aquela esperança, aquela fé, aquela força. Mas agora nós precisamos retomar, né, considerando toda essa bagagem desse espírito tão lúcido, nós precisamos voltar à nossa questão inicial, onde a Amélia nos esclarece que aquela passagem do Evangelho que nós vimos não foi um reencontro. Nós vamos ver então agora como foi o encontro. Para nós vermos como foi o encontro, nós precisamos fazer um passeio pela Galileia. Precisamos voltar 2000 anos atrás agora. A Galileia, o cenário, né, escolhido pelo mestre dos mestres para divulgar a sua mensagem. E esse mapa acho que está um pouco ruim para vocês olharem, para vocês verem, mas nós temos ali um mapa da Galileia, em cima, no norte, a Síria, o mar da Galileia e as suas cidadezinhas em volta. Cafarnaum, Magdala, Betsaida, Tiberíades, as cidadezinhas em volta do mar da Galileia. E Jesus passou a maior parte do tempo entre as cidades de Cafarnaum
e de Nazaré. Tinha 35 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. O Mar da Galileia, na verdade, trata-se de um lago, né? Um lago de água doce. Eu tenho uma figura maior aqui do Mar da Galileia. Ele é chamado de mar pelas dimensões, né? Pelo tamanho e pela importância que ele tem numa região desértica. O Mar da Galileia tem 19 quilômetros de comprimento e tem 13 quilômetros na sua largura máxima. Ali. O seu principal afluente é o Rio Jordão, justamente o rio onde João Batista batizou Jesus. Agora, imaginemos essa região da Galileia, toda verdinha, com os barquinhos dos pescadores. Essa região era repleta de barcos de pescadores. Aqui nós temos uma foto que vocês podem ver mais verde, né? Havia muitas casinhas, as casinhas de pedra, né, que se espalhavam pelos vilarejos. E aí, as praias lotadas de pescadores, que era a profissão na época que passava de geração para geração, de pai para filho. Esses pescadores eram homens simples, né, rudes, dedicados ao trabalho e conviviam com outras pessoas, agricultores, conviviam com pedreiros, com artesãos, com produtores de vinho. E a vida seguia assim. Essas pessoas simples não se envolviam muito com as questões da sinagoga. Eles estavam mais preocupados com seus afazeres e a vida seguia assim, calma, tranquila, sem maiores expectativas. Até que uma notícia chegou causando alegria e causando confusão. Pois um homem aparecera e informara ser o Filho de Deus. Surgira inesperadamente e veio fundar um reino de amor e de justiça. Mas esse homem veio sozinho. Não havia um exército acompanhando, não havia pessoas influentes da época acompanhando, as pessoas importantes da época não estavam com ele. Ele estava só. Veio só. Sem nenhuma espécie de um carro dourado com rodas de ouro que desceu dos céus. Ele não era exatamente o que as pessoas esperavam. Ele era um pouco diferente. E mais diferente ainda era a mensagem que ele trazia. Porque a mensagem dele não era violenta, não era opressora. A mensagem dele era uma mensagem de amor, de justiça. Os comentários se espalhavam pela cidade. E as pessoas começaram a falar desse profeta, dessa pessoa diferente que havia surgido. E ficaram sabendo que ele iria se apresentar no sábado, num monte próximo à cidade de Cafarnaum. E vivendo ali, em Cafarnaum, estavam os irmãos André e Pedro. Moravam também na cidade de Cafarnaum Tiago, João e Levi. Mas nós vamos falar especificamente de André e Pedro. Dos irmãos, André, o irmão mais novo, ele era o que mais dava ouvido às novidades que aconteciam. Conversava mais, interagia mais com as pessoas. Pedro era mais sério, mais calado, sem sutilezas de comportamento, não conversava muito com as pessoas e era completamente focado no seu trabalho. Quando André e os amigos chegaram, contando as novidades sobre esse profeta, e elas se mostravam tão entusiasmados com essa novidade, Simão não gostou muito. Ele sentiu um certo ressentimento. Ele não conseguia explicar muito bem o que ele sentiu. Mas ele achava que, muito provavelmente, esse profeta que eles estavam falando era um mistificador. E enquanto todos faziam plano para ir ouvi-lo, ele se recusou. Disse que não iria ouvir.
Mas Amélia nos conta que ele sentia uma curiosidade irresistível. E ele não conseguia definir muito bem, não conseguia controlar muito essa curiosidade, tanto que levantou no sábado de manhã, bem cedinho, e pôs-se em direção ao caminho de onde Jesus iria falar. Foi só, e foi observando as pessoas que estavam também indo ver Jesus. E se surpreendeu porque era uma multidão muito grande. Eram muitas as pessoas que queriam ouvir Jesus. E observando, ele percebeu que essas pessoas estavam esperançosas, sabe? Elas carregavam uma esperança de encontrar alguém que pudesse resolver os seus problemas, né? O que trouxesse solução para os seus problemas. E percebeu também uma multidão muito grande de doentes, de cegos, de paralíticos que eram carregados, né? De dementes, de anciãos, velhinhos cuja doença era o abandono, a falta, a necessidade. E Simão se irritou, ele sentiu um misto de piedade pelas pessoas e um misto de ira, porque ele achava que as pessoas eram tão estúpidas, acreditando assim, se entregando assim para um aventureiro que havia surgido. Mas ele segue, ele estava realmente resolvido a ir ouvir essa pessoa. E sobe o monte. E eu fico imaginando esse lugar onde Jesus foi falar, desse monte, que quando Simão sobe, ele se surpreende, ele tem a visão da multidão que estava esperando Jesus. E dali ele podia ver o mar e poderia ver o sol nascendo. Jesus iria falar em cima de uma pedra que parecia um palco natural. E Pedro senta, então, em uma das primeiras fileiras e aguarda, sempre observando as pessoas, prestando atenção no que elas diziam e aguardando. Faz silêncio e espera. Subitamente, ele apareceu. Esguio e belo. O rosto magro, um pouco queimado do sol, barba e cabelos a Nazarena, os olhos brilhantes como se fossem duas estrelas, e uma túnica que ia até os pés, branquinha. Uma exclamação de júbilo surgiu, escapou dos lábios da multidão. E ele, a sua figura, impôs respeito e silêncio, sem dizer uma palavra. Foi então que Jesus diz o seguinte. Vou ler só algumas frases do que Jesus falou nesse dia. Jesus disse assim: a hora é essa, para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo o quanto se aferra é efêmero. São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos, em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais que estejam aguardadas. E Jesus ia continuar quando foi interrompido por uma mulher. Uma mulher carregando uma criança cega nos braços, diz o seguinte: Senhor, cura minha filha, e eu te seguirei. E essa mulher estava exatamente atrás de Pedro. E porque ela chorava muito e tremia, carregando a menina no colo, Pedro se aproxima, toma a menina nos braços e vai até a frente, a primeira fila. Jesus se aproxima dele, lançando
aquele doce olhar nos olhos de Simão. E Simão fica pela primeira vez frente a frente com Jesus. Simão vê a mão e os dedos de Jesus, que tocam os olhos mortos da criança. E a menina começa a dizer: eu vejo, eu enxergo. A mãe se aproxima, pega a criança no colo. E quando Jesus desce a mão, a manga da túnica encosta no peito de Simão, que estremeceu, perdendo o contato com o mundo sensorial, ficando ali, paralisado. Quando ele volta a si, a hora já havia avançado. As pessoas já tinham ido embora. E ele estava sozinho. Simão desce para Cafarnaum. E esse descer tem um duplo sentido. O de descer, literalmente, e o de descer para as coisas do mundo. Mas Simão não era mais o mesmo. Nunca mais o que se passou nele naquele momento o transformou para sempre. Jamais voltaria a ser o que havia sido. Alguns dias passam, André e os amigos percebem a mudança em Simão, que estava mais calado do que o costume. Eles apresentavam uma certa tristeza, porque o encontro com a verdade liberta e algema, desencarcerando as pessoas do mundo e algemando a vida. Traz júbilo e traz melancolia. Simão continuou cumprindo seus deveres, mas como quem aguardasse por alguma coisa. E foi nesse estado de espírito que, em uma formosa manhã, enquanto ele organizava as redes com o irmão, André, foi surpreendido pela presença do amigo, que se aproximou e convidou-os. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Amo que chama os servos, Senhor que conduz escravos. Ele os tomou e fez de suas vidas um poema de felicidade, com eles escrevendo a mais comovedora história do mundo, enquanto lançava as fundações do reino de Deus nos corações. Pescadores de almas, ele os fez. Nós temos que considerar que os apóstolos do Cristo não eram perfeitos, não eram anjos. Cristo poderia ter trazido com ele os seres que já alcançaram uma perfeição relativa. Mas ele nos ama muito e nos conhece profundamente. E tem uma psicologia, uma pedagogia e uma didática para conosco que tem por base o amor incondicional. Ele não faria isso conosco. O Cristo, que iniciou a sua trajetória na manjedoura, nos dá o exemplo de que tudo se inicia simples. E de que a partir dessa simplicidade, nós podemos ultrapassar todos os limites. Vocês já pensaram se os apóstolos do Cristo fossem anjos?
Se o líder do colégio apostolar fosse um anjo, que motivação nós teríamos para começar a nossa escalada evolutiva? Como que nós faríamos nos comparando com esses seres angélicos? Porque nós estamos muito mais próximos da ignorância, do primitivismo. Nós acabamos de sair dos mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, caminhando, avançando, mas ainda essa perfeição está muito distante de nós. E o desafio do Evangelho não é uma obra de seres perfeitos para imperfeitos, mas é uma obra de seres imperfeitos que querem se transformar em anjos, que querem alcançar a perfeição relativa. E ao selecionar, quando Jesus seleciona o rude pescador para ser o líder do seu colégio apostolar, aí ele iniciava a obra do seu evangelho. E a obra do evangelho era a transformação do próprio Simão. Nem ele mesmo sabia disso. E é por isso mesmo que nenhum de nós pode alegar defeito para se ausentar das tarefas do Cristo. Porque é trabalhando com Cristo que nós vamos alcançando a melhoria, a nossa perfeição. Né? Jesus que realizou tanto. Vamos só relembrar algumas das coisas que ele fez. Curou os cegos, paralíticos, obsidiados, caminhou pelas águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho. Mas um dos seus maiores feitos foi transformar pessoas simples, rudes, ignorantes, com preconceitos, julgamentos, defeitos, transformar essas pessoas em grandes exemplos para a humanidade. E nós, sabendo dessas transformações, aprendemos que é possível, que nós também podemos, que nós também vamos traçar esse caminho, nós também vamos nos melhorar. Será que Jesus já fez esse convite para nós, para que nós o sigamos, a fim de sermos pescadores de homens? E provavelmente a resposta mais óbvia seria não. Um convite tão direto, ele nunca fez. Não, né? Não me convidou dessa forma. Nunca estive frente a frente com ele. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os dias Jesus nos faz esse convite. Um convite para segui-lo e para colaborarmos com ele. Seja no nosso trabalho, na rua, em casa, no metrô, onde estivermos. O Mestre nos chama para trazer para uma vida melhor aquela pessoa que está desanimada, abatida, cansada. Seja através de uma palavra, de uma orientação, de um consolo, de um sorriso. Muito provavelmente, nós não seremos transformadores da vida de ninguém. Mas nós podemos tornar mais esperançosa a vida de alguém. Então, nós precisamos tomar muita atenção. A gente precisa aprender a observar mais as coisas do nosso lado. Porque é muito bom, às vezes a gente procura coisas para fazer aqui nos Estados Unidos. É muito válido, é muito bom visitar um asilo, visitar um orfanato. Mas nós não podemos esquecer que às vezes nós temos um vizinho idoso que precisa da nossa ajuda.
que precisa de uma conversa, que precisa que a gente leve alguma coisa. Então, sejamos mais atenciosos, prestamos mais atenção ao nosso lado. Nós temos o costume de entrar no metrô, sentar e fechar o olho, né? Vai embora para não ver nada. Às vezes, quando a gente abre o olho, tem uma grávida. Então, a gente precisa procurar prestar mais atenção ao nosso lado. Nós tivemos grandes exemplos, não é mesmo? Já tivemos tantos exemplos. Inácio de Antioquia, que na verdade merecia uma palestra só para ele. Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros. Mas nós, dentro da nossa pequenez, também podemos auxiliar. E nós não podemos esquecer que os trabalhadores do Cristo, em sua maioria, são anônimos. Nós precisamos dos grandes exemplos para nos orientarmos. Mas a maioria dos trabalhadores do Cristo são anônimos. E a instalação do reino de Deus na Terra não se dará através de decretos políticos. Não vai haver uma lei amanhã feita por algum político que vai dizer: está instalado o reino de Deus na Terra, cumpra-se a lei. Porque não é assim. O reino de Deus precisa se instalar primeiro no coração dos homens. Precisa nascer primeiro. Precisamos primeiro transformar o nosso coração. Transformar, modificar o nosso pensamento, as nossas atitudes. E assim, do individual para o coletivo, é que nós faremos a transformação, é que nós melhoraremos o mundo. Não esperando que de alguém, mas sabendo que nós somos os responsáveis, que precisa partir de nós. Paulo de Tarso disse o seguinte, em Coríntios, ele disse: para Deus somos o bom perfume de Cristo. Porque um bom perfume se espalha por todos os lados, né? Por todos os lugares. E o perfume do Cristo é justamente o Evangelho. E nós devemos usá-lo constantemente, espalhando o Evangelho pela terra, espalhando esse perfume ao nosso lado. Será que o meu comportamento, a minha atitude, eu sou uma pessoa emburrada, mal-humorada, ou eu tenho prazer em cumprimentar as pessoas, em conversar com as pessoas? Será que eu sou... que a minha conversa intimida ou ela acolhe? Como que as pessoas nos veem? Será que nós precisamos, as pessoas que nos conhecem, com quem nós interagimos, será que elas conseguem identificar em nós alguma atitude que diz que nós somos cristãos? Ou não há nada em nós que diga que nós somos cristãos? Porque nós não queremos ser aquela pessoa que precisa se identificar, que a pessoa interage conosco, trabalham conosco e não tem nem ideia de que somos cristãos. Mas nós queremos ser aquela pessoa que os outros leem o Evangelho em mim. Que sabem que não somos perfeitos, mas que estamos procurando ser melhor a cada dia. Nós precisamos usar mais esse perfume, o Evangelho, no nosso dia a dia. Criar mais intimidade com o Evangelho. Nós, quando estamos aqui na frente, né, fazendo uma oração, fazendo uma leitura, ou fazendo um recado, ou fazendo uma palestra, nós temos uma postura. Né? Nós estamos aqui para frente, passamos uma doçura, falamos com uma calma, procurando também nos policiar. Mas será que nós somos assim no nosso dia a dia?
Mas se nós não somos assim no nosso dia a dia, será que nós estamos fingindo uma doçura que nós não temos? Também não. Nós estamos praticando. Nós estamos tentando. E se nós estamos praticando e nós estamos tentando, um dia nós conseguiremos essa doçura que nós tanto almejamos. Agora, como eu faço para eu me tornar um pescador de homens? Será que é possível? Justo eu, tão cheio de limitações e de medos? Será que eu consigo? E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, a questão 909, que diz assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Não é? Sinceramente, nós nos esforçamos muito. Nós arrumamos desculpa para tudo. É o trabalho, é a casa, não tem tempo para fazer, são muitas atividades. E se nós não tomarmos cuidado, cada vez vai aparecer mais trabalho para que nós não tenhamos tempo de nos dedicar para o nosso melhoramento espiritual. Então, é preciso saber equilibrar. Nós não precisamos de mais horas no nosso dia, como a gente costuma dizer. Nós precisamos de mais qualidade no nosso tempo. E outra pergunta. Quando nós despertamos para a verdade, quando nós iniciamos a nossa reforma íntima, será que nós passamos a usufruir de algum privilégio? Será que nós nos afastamos da dor e do sofrimento? Lembremos dos primeiros cristãos. De maneira alguma. Mas nós adquirimos uma compreensão maior. Nós adquirimos uma fé, uma coragem maior. E assim vamos tendo uma visão mais ampla de tudo. E se hoje nós notarmos que ainda estamos distantes da nossa meta? Apesar de tudo, de todo o esclarecimento que o Espiritismo nos traz, de todas as informações que nós temos, será que se nós ainda assim notarmos, está muito distante, está muito difícil? Vamos ver, tem um recado para vocês. Não há nenhuma razão para que alguém se desarmonize ou se perca em desespero, por não ser ainda a criatura suave, boa e nobre que gostaria de ser. Não se desequilibre, caso não consiga elaborar em si o homem novo de um dia para o outro. O novo ser em nós exige força de vontade para não desistir do bom combate, até chegarmos à vitória. Do livro Todos Precisam de Paz na Alma, capítulo 22, para que nasça o homem novo. Espírito Benedita Maria, psicografado por Raul Teixeira. E uma mensagem final, porque precisa ser de esperança. Que tudo isso, toda essa mensagem que eu trouxe para vocês, não valeria nada se vocês saíssem daqui desanimados. E o espírita tem que ser alegre, otimista. Nós somos assim, nós temos uma visão. E Joana de Ângeles que vai nos dar essa mensagem final. Vamos dizer o que é, vamos ver o que ela nos diz. Eu consigo. Resolve-te por começá-lo neste momento. Analisa a existência que tens vivido
e a maneira como tens te comportado. Há chavões psicológicos doentios que devem ser banidos da tua agenda mental imediatamente. Não posso, não consigo, quem sou eu? Precisamos nos livrar desses chavões. Tudo pode e consegue aquele que tenta, que se afadiga, cai e reergue-se, erra e recompõe-se. Do livro Rejubila-te em Deus. Capítulo 34, Conquista Interior, de Joana de Ângeles. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês, de um dos estudos que eu faço, e eu espero que vocês tenham gostado e que guardem alguma mensagem no coração de vocês. Muito obrigada.